Olá, hoje a gente vai mergulhar numa perspectiva bem particular, né? Sobre a história da humanidade e olha só, o papel do Brasil nisso tudo. Isso aí. E para essa análise, a gente está se baseando em trechos de duas obras específicas: A Caminho da Luz e Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Exato. E assim, é bom já deixar claro, né? Essas fontes vêm de um contexto espiritualista bem definido. Elas trazem uma interpretação, digamos, própria da evolução do planeta e do que elas chamam de missão do Brasil como, bom, coração do mundo, pátria do Evangelho. É importante frisar, nosso objetivo aqui não é validar ou, sei lá, questionar essa visão, mas sim entender os pontos principais, as ideias mais marcantes que esses textos trazem, né? Isso. A gente quer explorar como eles fazem essa ponte entre eventos históricos conhecidos e um suposto plano espiritual maior. Preparados? Então vamos lá. Vamos começar com A Caminho da Luz, na parte da Gênese planetária. Certo. O livro descreve a Terra no início como quase um caos, né? Um laboratório de matérias incandescentes. E aí, diz que tudo foi organizado por uma comunidade de espíritos puros. E tem a figura do Cristo como o divino escultor. Bem diferente da visão científica, claro. Sim, é uma cosmologia bem própria. O texto descreve, assim, um processo onde essa inteligência espiritual teria guiado a condensação da matéria, sabe? A formação do hidrogênio, o resfriamento da crosta, o surgimento dos oceanos primitivos. Quer dizer, a vida não teria surgido por acaso, então. Nessa perspectiva, não. Eles falam em operários espirituais que teriam, intervindo para organizar o tal do protoplasma, que seria a base da vida, né? E as primeiras células ali nos mares quentinhos. É uma narrativa que bota uma intencionalidade espiritual bem na base da biologia mesmo. E como essa evolução teria seguido? O livro fala numa elaboração cuidadosa das formas de vida, quase como um projeto. Exatamente. Descreve um desenvolvimento bem gradual. Células se juntando, formando colônias, aí o surgimento dos órgãos, coração, brônquios, sistema nervoso, sempre com essa ideia de ordem e até uma busca pela beleza nas formas, sabe? Curioso isso. E um ponto interessante é a ideia de linhagens fixas para as espécies, incluindo os antepassados do homem, que seriam antropóides. A transição para formas mais humanas, tipo o Neandertal, é vista como um experimento guiado, e que ocorreria inclusive no que eles chamam de perispírito. Perispírito, o corpo espiritual. Isso, um invólucro espiritual ligado ao corpo físico. Essa transição aconteceria ali, entre as encarnações. Ou seja, a evolução não seria só física, mas também espiritual e planejada. Entendi. E aí, nesse cenário todo, entra um conceito que parece central nesses textos, as tais raças adâmicas. O que seriam? Esse é um ponto-chave mesmo em A Caminho da Luz. A ideia é que espíritos mais avançados, mas que teriam errado lá no mundo de origem deles, um planeta ligado à estrela Capella, foram exilados para cá, para a Terra. Exilados, tipo degredados cósmicos. Exato, com uma tarefa dupla. Ajudar a empurrar a evolução dos povos mais primitivos, que já estavam aqui, e, ao mesmo tempo, resgatar as próprias faltas, né? Através do trabalho, do sofrimento no nosso mundo. E a fonte liga isso com mitos que a gente conhece, tipo Adão e Eva? Sim, sim. A narrativa interpreta essas lendas como ecos dessa história maior, cósmica. Adão e Eva seriam, a memória coletiva desse paraíso perdido, dessa origem lá em Capella. Caim e Abel representariam as tendências conflitantes que esses espíritos trouxeram para cá. É uma reinterpretação bem espiritual desses mitos, né? Bem interessante essa releitura. E como esses exilados de Capella teriam, então, influenciados as civilizações antigas aqui na Terra, segundo o livro? Olha, a fonte argumenta que eles se espalharam e formaram núcleos de civilização importantes. No Egito, por exemplo, teriam se juntado espíritos com a saudade muito forte de Capella. Isso explicaria o foco na morte e na vida após a morte? Exatamente. Como um desejo de voltar para lá, sabe? O conhecimento secreto dos sacerdotes, a ideia de um Deus único por trás do politeísmo para o povo.
e até práticas como a mumificação, tudo isso seria reflexo dessa origem e do conhecimento que eles trouxeram. Então, características culturais que a gente vê como próprias do Egito seriam, nessa visão, ecos de uma história espiritual anterior. É uma coisa meio importada. Essa é a lógica que o livro apresenta. E o mesmo raciocínio vale para a Índia. Lá, os arianos puros teriam guardado lembranças mais vivas de Capela nos Vedas, sabe? Originando filosofias complexas sobre reencarnação. Mas e o sistema de castas? Aí é que tá. O sistema de castas é interpretado como um desvio, um sinal do orgulho que levou esses espíritos para o exílio. Tem sempre essa dualidade, né? Conhecimento elevado de um lado e imperfeições morais do outro, convivendo. Entendi. E outros povos? Hebreus, chineses, também entram nessa história? Entram sim. O povo de Israel é descrito como tendo a missão específica de fixar a ideia do Deus único. Moisés seria um médium preparado para essa tarefa. A China é vista como muito antiga, com enviados espirituais tipo Forri, Lao Tse, Confúcio, preparando o terreno para revelações futuras. E os europeus? Gregos, romanos? Os povos indo-europeus, né? Gregos, romanos, celtas, são descritos como formados por espíritos mais revoltados desse grupo de exilados. Por isso teriam desenvolvido mais o racionalismo, o desejo de liberdade, de poder. A ideia central é que todos esses povos receberam algum tipo de influência ou missão dentro desse plano maior. Fica bem clara a ideia de um roteiro espiritual para a história, né? E a fonte fala de uma unidade por trás das diferentes religiões e filosofias. Sim, ela ressalta o que chama de unidade substancial das religiões e a ideia de revelações gradativas. Nessa visão, o Cristo teria enviado mensageiros para diferentes culturas ao longo do tempo. Tipo quem, por exemplo? Sócrates, na Grécia, é um exemplo citado. Ele teria preparado o pensamento ocidental para ideias como imortalidade da alma, virtude, coisas vistas como precursoras do cristianismo. E a condenação dele é interpretada como um erro que trouxe consequências espirituais para Atenas, uma provação coletiva. E o cristianismo em si, como é visto? A vinda de Jesus é o ponto alto dessas revelações, claro, trazendo a mensagem do amor, da humildade. Roma, com toda a sua estrutura, teria sido preparada espiritualmente para ser o palco dessa mensagem, mas a fonte é bem crítica sobre os rumos que o cristianismo, como instituição, tomou depois dos apóstolos. Crítica em que sentido? Aponta aliança com o poder político, lá com Constantino, e a organização da Igreja Romana como desvios do ideal original. Fala em obra do orgulho, sabe? Menciona abusos como a simonia, venda de cargos e favores religiosos, e a violência da Inquisição, das cruzadas, como totalmente contrárias à mensagem de Jesus. Pesado. Mas reconhece também que, mesmo dentro dessa estrutura da igreja, sempre houve figuras de grande valor espiritual enviadas para tentar sustentar a fé. Mestres do amor e da virtude, como diz o texto. É uma visão bem particular da história da igreja. E como ficam movimentos posteriores, tipo Renascença, Reforma Protestante? São vistos como parte desse mesmo processo espiritual contínuo. A Renascença teria sido impulsionada pela reencarnação de espíritos ligados às artes, ao pensamento do mundo clássico. A Reforma, com Lutero, Calvino, é vista como uma reação necessária aos abusos da Igreja Católica naquele momento. E a Contra-Reforma, os jesuítas? Visão ambivalente aí. Por um lado, missionários dedicados, especialmente aqui na América. Por outro, na Europa, a fonte critica a ligação com o poder e o fortalecimento da Inquisição que veio junto com a Companhia de Jesus. Essa linha de interpretação espiritual vai até eventos mais recentes, tipo Revolução Francesa, Napoleão? Vai sim. A Revolução Francesa é vista como tendo por trás instrumentos espirituais, os enciclopedistas, que questionavam o absolutismo e tal, mas também reconhece os excessos violentos que aconteceram. E Napoleão? Ele é descrito quase como um missionário, com uma tarefa específica, reorganizar a Europa depois da Revolução, mas que teria se perdido na ambição pessoal. O texto usa uma expressão forte, Maomé transviado.
A queda dele é interpretada como uma correção de rota espiritual. Uau, entendo. Essa ideia toda de um plano espiritual guiando nações, eventos, que a gente viu mais globalmente com A Caminho da Luz, parece que ganha um foco super específico na segunda fonte, né? Que diz que o Brasil tem um papel central nisso tudo. Exatamente. Aí entra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Essa segunda fonte joga todo o foco no Brasil. A tese central é que o país foi espiritualmente escolhido, sabe, para ser a tal pátria do Evangelho aqui na Terra. E o que isso significa na prática? Significa ser um lugar destinado a vivenciar e espalhar uma fé mais racional, baseada na caridade, e especialmente através do Espiritismo, que é visto aí como a terceira revelação, o Consolador prometido por Jesus. A imagem que usam é forte. Jesus transplantando a árvore do Evangelho para o solo brasileiro. Entendi. E quem estaria, digamos, coordenando esse projeto espiritual para o Brasil? A figura central que eles destacam é Ismael, que seria, nessa visão, o espírito guia, o anjo tutelar do Brasil, responsável por garantir o cumprimento dessa missão. E aí toda a história do Brasil é relida sobre essa ótica dessa suposta orientação espiritual. Como assim? Pode dar um exemplo de como eles releem a nossa história nessa chave? Claro. Por exemplo, a escolha de Portugal para colonizar. Não teria sido por acaso. Os portugueses seriam espíritos mais trabalhadores, talvez reencarnações de fenícios, segundo o texto. O infante Dom Henrique, que a fonte chama de Eliu, teria uma missão espiritual específica para impulsionar as navegações que levariam à descoberta do Brasil. A própria chegada dos portugueses aqui seria parte desse plano, então? Isso. E os primeiros colonos, mesmo os degredados, não seriam só exilados da terra, mas espíritos em prova ou até em missão espiritual. E a questão indígena? E a escravidão africana? São temas muito duros da nossa história. Como a fonte lida com isso? Olha, lida de uma forma que hoje certamente causaria muita discussão, né? O papel dos jesuítas como Anchieta na catequese e na proteção inicial dos indígenas é elogiado. Já sobre a escravidão africana, a fonte diz que o plano original seria uma colaboração pacífica entre os povos. Mas não foi o que aconteceu. Não. A imperfeição moral do colonizador europeu teria levado à violência do tráfico. Aí, a fonte descreve os africanos escravizados como almas bem-aventuradas que estariam aqui num processo de aprendizado ou de resgate espiritual. Destaca a importância fundamental deles na construção do Brasil e como eles se integrariam à sociedade. É uma interpretação que tenta dar um sentido espiritual para o sofrimento, sabe? Mas sem tirar a responsabilidade dos escravizadores, imagino. Não, de forma alguma. Prevê consequências espirituais para eles, mas foca muito na ideia de que esses espíritos trazidos da África teriam um papel crucial aqui. A Comuna dos Palmares é até citada como exemplo. É, uma perspectiva bem particular mesmo sobre esses processos. E outros eventos da nossa história, independência, monarquia, abolição. Todos reinterpretados nessa mesma linha. A vinda da família real, por exemplo. Dom João VI, mesmo com as falhas dele, visto como um instrumento. A abertura dos portos, passo crucial. A independência, com Dom Pedro I e José Bonifácio sendo influenciados espiritualmente. O grito do Ipiranga teria sido inspirado. Segundo a fonte, sim. O longo reinado de Dom Pedro II visto como um espírito preparado para aquela fase. E principalmente a abolição da escravatura. A princesa Isabel teria agido sob inspiração direta de Ismael ao assinar a Lei Áurea. Tudo como etapas guiadas para consolidar a nação para essa tal missão espiritual. Exato. Até conflitos como a Guerra do Paraguai ou as bandeiras desbravando o sertão são vistos como parte desse processo maior. Doloroso muitas vezes, mas parte da formação territorial e espiritual do país, segundo essa visão. E a proclamação da República? Como entra nisso? É vista como um passo natural, a maioridade política do país. E o fato de ter sido relativamente pacífica também é atribuída a essa tutela espiritual. A partir dali, o Brasil estaria, digamos, pronto para assumir mais responsabilidade.
E é nesse contexto que o espiritismo começa a se organizar de forma mais forte aqui. Ah, então chegamos no espiritismo. Qual o papel dele nessa narrativa toda sobre o Brasil? É central, fundamental. O espiritismo, que foi codificado por Allan Kardec lá na França, em meados do século XIX, bem na época de vários desses eventos no Brasil, né? É apresentado como a ferramenta principal para o Brasil cumprir essa missão de ser o coração do mundo, pátria do Evangelho. Então, a organização do movimento espírita aqui no Brasil. É descrita como a materialização do trabalho desse guia espiritual Ismael aqui no plano terreno. Desde os primeiros grupos de estudo, a introdução da homeopatia como uma prática que andava junto. Homeopatia. Interessante. Sim, figuras como Bento Muri, Vicente Martins, até a fundação da Federação Espírita Brasileira, a FEB. Tudo visto como parte da estruturação dessa obra de Ismael, e figuras como Bezerra de Menezes são exaltadas como líderes apóstolos da caridade nesse processo todo. Entendi. O espiritismo seria então um instrumento para concretizar essa suposta vocação espiritual do Brasil. E qual a visão de futuro que essas fontes pintam? Para onde isso tudo levaria? Olha, elas apresentam uma visão de grande transição planetária. O século XX é descrito como uma época de muitas lutas, conflitos, mas também de uma seleção espiritual aqui na Terra. Uma espécie de separação do joio e do trigo, espiritualmente falando. E o Brasil nisso? A Europa estaria em declínio espiritual, um crepúsculo, como dizem, e a América, com destaque claro para o Brasil, assumiria a liderança moral e espiritual do mundo. O país seria o grande celeiro de onde sairia a fé raciocinada, sabe? Baseado no Evangelho de Jesus, mas explicada, compreendida pelo Espiritismo. Isso uniria a humanidade numa nova era de paz, de fraternidade. É uma visão bem otimista, quase messiânica para o futuro do Brasil. Ufa! Percorremos bastante coisa, hein? Então, recapitulando, a ideia central que amarra essas duas fontes. Elas basicamente propõem uma leitura da história humana, e muito especialmente da brasileira, como parte de um plano espiritual gigantesco. Exatamente, um plano que seria guiado por inteligências superiores sob a coordenação do Cristo. Nações, eventos importantes, até pessoas específicas teriam papéis definidos nesse roteiro cósmico. E o Brasil? O Brasil receberia uma missão toda especial: ser a pátria do Evangelho, o lugar que lideraria a regeneração espiritual do planeta Terra. É, uma narrativa bem forte. Sem dúvida. E essa nossa exploração acho que nos deixa com uma provocação interessante para quem nos ouve, né? Quer dizer, independentemente de concordar ou não com a base espiritualista dessas obras, como essa narrativa específica de um propósito divino, um destino manifesto para o Brasil, como ela se relaciona com outras formas de entender a nossa história, a nossa identidade? Boa pergunta. Como ela conversa com as análises dos historiadores, dos sociólogos, dos economistas? Exato. E que perguntas essa perspectiva levanta sobre o quanto somos donos do nosso próprio nariz, agentes da nossa história, versus a ideia de um destino já traçado, ou sobre o papel que diferentes visões de mundo, sejam espirituais ou não, podem ter na forma como um país se enxerga e encara seus desafios. Ótimas questões para a gente continuar pensando, com certeza. E com essa reflexão, a gente encerra essa nossa análise de hoje. Isso aí. Esperamos que essa viagem por essa perspectiva tão particular da história tenha sido, no mínimo, interessante e que tenha provocado boas reflexões por aí. Obrigado pela companhia e até a próxima.